E a gente começa falando do ex-presidente Jair Bolsonaro, que prestou depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal no inquérito sobre a arma de fogo apreendida em uma blitz no dia 15 de junho. A oitiva ocorreu na casa dele, em Brasília, onde o ex-presidente cumpre prisão domiciliar temporária. E quem tem os detalhes pra gente sobre esse assunto é o repórter de política lá em Brasília, Edio Ferreira Júnior. Edio, como que foi esse depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, hein? Foi um depoimento breve e que foi feito na casa de Jair Bolsonaro. Boa noite para vocês aí do estúdio, Síria, André, Ana Paula e a todo mundo que nos acompanha nessa edição do OTN. De acordo com o nosso colega Levi Guimarães, que acompanhou o depoimento do lado de fora do condomínio onde Jair Bolsonaro mora, a cerca de 10 quilômetros aqui do Supremo Tribunal Federal, a viatura chegou por volta de 14h35 e 3h15 da tarde já estava saindo do condomínio. O depoimento em si durou poucos minutos, de acordo com o Levi. Nele, o ex-presidente esclareceu o porquê uma arma de fogo, uma pistola Glock 9mm registrada em nome dele, foi encontrada numa blitz aqui no Pistão Norte, aqui em Taguatinga. Foi encontrada no assoalho de um carro que é de um dos seus seguranças, que faz a segurança particular enquanto Bolsonaro está preso em prisão domiciliar. De acordo com o ex-presidente, essa arma teria saído dali para uma manutenção porque o registro dela não foi impedido, não foi suspenso. Poucos minutos depois desse depoimento, o advogado Paulo Cunha Bueno, que é um dos defensores de Jair Bolsonaro, publicou um tweet nas redes sociais dizendo que a pistola é de propriedade de Bolsonaro, estava devidamente registrada e, como não houve nenhuma determinação de cancelamento do seu registro e entrega da arma, ela deveria de fato estar no endereço com Jair Bolsonaro. Ainda segundo Bueno, ao manusear a arma, o ex-presidente constatou a existência de defeito e por isso solicitou a um desse seu segurança, que é um sargento do Exército, segundo Bueno, com expertise de manutenção desse modelo Glock 9mm, que verificasse qual era o problema. Ainda de acordo com o advogado, em momento algum, abre aspas, houve intuito de descumprimento de qualquer determinação legal, sendo certo que se trata de um episódio, segundo ele, criminalmente acromático, um jargão aqui jurídico penal usado por alguns advogados de defesa, que significa que não há ausência, que há ausência de relevância criminal ou falta de materialidade criminosa. E para finalizar nesse tweet, Paulo Cunha Bueno disse ainda que a defesa aguarda que o inquérito que tramita na Polícia Civil do Distrito Federal seja em breve arquivado. E eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Ed Ferreira Júnior, falando com a gente ao vivo de Brasília. O prazo, gente, da prisão domiciliar temporária do ex-presidente Jair Bolsonaro termina na próxima quinta-feira. E a extensão desse benefício agora depende do ministro Alexandre de Moraes, que é relator do caso, no Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro, vamos lembrar aqui, cumpre desde novembro do ano passado a pena de 27 anos e 3 meses de prisão por ter sido considerado líder aí de uma organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado em 2022 para mantê-lo no poder, mesmo depois da derrota nas eleições. A prisão domiciliar foi concedida por Alexandre de Moraes em março e pelo prazo de 90 dias. O ministro considerou que o estado de saúde do ex-presidente, que enfrentava um quadro de broncopneumonia e teve que ser internado em um hospital particular de Brasília, justificava naquele momento essa medida, ou seja, 90 dias, E nós convidamos para conversar conosco sobre este assunto aqui no Tempo News o advogado criminalista Núbio Mendes Parreiras, a quem eu já agradeço desde já pela disponibilidade em estar conosco nesta noite. E eu já começo te perguntando, Núbio, quais podem ser os desdobramentos dessa investigação a partir das informações prestadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro? E já emendo outra pergunta também, se essa questão, esse fato, pode ter algum peso nessa decisão de prorrogar ou não a domiciliar dele. Boa noite para você. Boa noite, Síria, Ana Paula, Edio e telespectador. Vamos lá. Nós temos que dividir aqui, que são 2 processos. Um é o da execução penal, que está aí prestes a vencer esse prazo da prisão domiciliar,
quinta-feira, né? Que vai vencer e será reavaliado essa necessidade ou não desse benefício da prisão domiciliar humanitária, né? Pela condição de saúde, de idade, enfim, do ex-presidente. E outra situação é o inquérito que passa a correr na primeira instância, né? A princípio está na Polícia Civil do Distrito Federal, só que certamente será distribuído para uma vara da primeira instância, para apurar esse fato específico da arma. Então nós temos desdobramentos possíveis para ambos os processos. A tendência é que esse inquérito continuará assim, na primeira instância, e o telespectador pode estar se perguntando por que então que o ministro do Supremo teve que autorizar o depoimento? Porque o depoimento é de uma pessoa que o ex-presidente está preso domiciliarmente. Então a única atuação nesse inquérito específico do ministro foi autorizar que o depoimento fosse realizado na residência, na residência do ex-presidente que se encontra em prisão domiciliar. No que diz respeito ao inquérito em si, nós temos que aguardar as apurações, né? Parece que o segurança do ex-presidente ainda vai prestar depoimento. Eu acho que ele não prestou ainda, pelas informações que a gente levantou aqui, né? E ele teve no dia da ocorrência, mas certamente ele deve, acompanhado de um advogado, deve prestar depoimento e deve tentar esclarecer melhor essa situação. Então, vai se apurar. Nós estamos falando de uma arma de uso restrito, né? Tem que se apurar a situação, por que ele estava transportando aquela arma, qual que a autorização dele, né? Porque parece que ele é um policial aposentado, mas ele trabalha como segurança também, né? Ele é segurança do ex-presidente. Se eu não me engano, são 5 seguranças que cada ex-presidente tem direito a manter a sua guarda. Então, dito isso, essa apuração me parece que vai ser mais vinculada a este segurança. É claro que pode se apurar eventualmente alguma participação do ex-presidente para esse transporte, por exemplo, alguma ordem que eventualmente ele possa ter dado, para ver se de alguma forma ele pode ser incluído nessa nova investigação. Mas eu acho que a tendência maior dessa nova investigação vai ser vincular a esse segurança, né? No que diz respeito ao ex-presidente, eu acho que eventuais implicações é que nós vamos ter as eventuais expectativas de novas implicações será nessa nova decisão, né, do ministro Alexandre de Moraes, que vai decidir se vai manter ou não a domiciliar. E essa é a pergunta, essa é a grande pergunta da noite, né? Porque se a gente for argumentar, se a gente for deixar só as questões jurídicas falarem, né? Em linhas gerais, um cidadão comum que não tem uma repercussão como tem o ex-presidente, não tem no ano eleitoral não surtiria diferença nenhuma, né? O filho do ex-presidente é pré-candidato, enfim, é um pré-candidato muito forte, né? É o grande nome do campo político dele. Se fosse para um cidadão comum, a tendência seria ser revogada essa prisão domiciliar. Agora, em se tratando de todas essas questões políticas envolvidas, aí nós temos uma incógnita, né? Me parece que seria desculpem, me parece que seria revogada essa prisão domiciliar para um cidadão comum, porque apesar de a questão do cancelamento do registro, né, que tem sido muito bem trabalhado pela defesa do ex-presidente, porque se não foi cancelado, ele tem que realmente manter a arma lá. Mas apesar disso, eu acho que vai ser difícil ele explicar por que ele foi manusear a arma. Ele tem 5 seguranças. 5 seguranças que, aliás, a União arca com essa segurança particular dele. Ele está em prisão domiciliar. Para que ele vai ficar testando arma dentro de casa, né? A gente teria que avaliar também na decisão
que decretou a prisão domiciliar, se teria algum requisito lá um pouco mais amplo, que, embora não tratasse especificamente sobre o tema, né, de arma, mas que algum requisito mais amplo poderia configurar um descumprimento, né, dos requisitos, né? Mas a questão é essa: nós temos essa situação política que vai mudar muito, infelizmente. Caso não pede só o jurídico, né, deveria pedir, mas o político pode falar mais alto. E só para concluir aqui, Círio, desculpa, eu esqueci de trabalhar esse ponto. O que tem que ser avaliado no jurídico, para além dessa questão, né, é a condição de saúde dele, né? Então tem que se avaliar, parece que pediram um novo laudo médico, né, para se avaliar a condição de saúde dele, se ainda demanda esses cuidados especiais. Agora, Núbio, o fato deste depoimento de hoje ter acontecido na residência, na casa ali do ex-presidente, lógico, pelas condições, né? Ele está em uma prisão domiciliar, segue aí um procedimento padrão nesse tipo de caso? Então, dadas as circunstâncias, sim, está dentro do padrão. Por quê? Em linhas gerais, quem está em prisão domiciliar poderia prestar o depoimento por videoconferência. Então, poderia muito bem o advogado da pessoa ir na sua residência e pegar um celular, um computador e ligar para o cliente prestar o depoimento. Agora, no caso específico, dentre as medidas cautelares, digamos assim, dentre as restrições que a prisão domiciliar do ex-presidente carrega, está a proibição de manter contato com redes sociais, com meios telemáticos, enfim. Então, o fundamento da decisão do ministro veio nesse sentido. Dadas essas circunstâncias, tem que ser presencial o depoimento. Não pode ir na delegacia, então que seja na residência. Na delegacia seria muito mais trabalhoso, né? Boa noite, Ana Paula, aqui de Brasília. Uma dúvida que ficou em relação, o senhor até comentou, né, que a defesa alegou que o registro da arma não foi cassado. Mas isso se foi um erro, digamos assim, deveria ter sido cassado, ou uma pessoa em prisão domiciliar ela pode manter o porte de armas? Então, me parece que pode ter sido um descuido do processo. Eu diria, talvez um descuido não do ministro, mas da acusação pública. A Procuradoria-Geral da República deveria ter solicitado, né? Inclusive, como efeitos da condenação. É muito comum no padrão, né, essa solicitação. Se não foi solicitado, o erro grande da PGR, no caso, né, que o ministro, o juiz, né, no caso, o juiz, ele não pode ir além dos pedidos, né? Se a Procuradoria pede X, a defesa pede Y, o juiz não pode decidir Z, a não ser que seja em favor do réu, no caso, né? Como nós estamos falando de processo penal, né, o juiz fica adstrito a esse contraditório entre as partes. Ele pode fugir desse contraditório desde que em benefício do réu. O réu, a defesa esqueceu de fazer algum pedido relevante, por exemplo, na dosimetria da pena, tudo bem, o juiz pode decidir em favor mesmo pelo descuido da defesa. Agora, o mesmo não vale para a acusação. Agora, Núbio, outro ponto. Nós falávamos agora há pouco do fim da domiciliar, desse prazo aí de 90 dias do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Isso já se dá nesta semana. Na sua avaliação, de acordo com o seu conhecimento, com a sua experiência, quais os critérios que o ministro Alexandre de Moraes deve levar em conta essa semana para decidir aí o que vai acontecer com ele? Então, sob o ponto de vista jurídico, estritamente jurídico, né, a gente já falou que o político pode contaminar, né, o jurídico nesse caso específico. Mas, sob o ponto de vista estritamente jurídico, ele tem que avaliar duas situações. Se esse episódio, né, configura algum descumprimento
configura, a partir de agora, a partir de então, alguma desconfiança para eventual prorrogação, né? E antes disso, né? Antes de analisar isso, ele tem que avaliar também as condições físicas e psicológicas, que parece também, inclusive a defesa é uma outra questão que me parece uma certa contradição, né? Na petição da defesa, tentando explicar isso, antes do depoimento do ex-presidente, a defesa argumenta que um dos motivos para ele ter entregue a arma para o segurança é o fato dele estar com alguns problemas psiquiátricos, emocionais, enfim. Então é mais um motivo para ele não ter uma arma em casa. Se o juiz, porventura, por descuido da acusação, não se atentou para esse ponto, a boa-fé processual, digamos assim, né, pediria que a parte, né, no caso, quem está cumprindo pena, por meio do seu advogado, disponibilizasse a arma, entregasse a arma, enfim, peticionasse nos autos do processo apresentando essa situação, porque, segundo a própria defesa, né, ele está com alguns problemas mentais, psicológicos, psiquiátricos, enfim, mas então o ministro vai ter que avaliar essas duas questões. Primeiro, configura algum descumprimento, configura alguma afronta ao benefício da prisão domiciliar, este episódio, tudo que ele envolve, só que antes disso ele tem que avaliar as condições, como eu disse, físicas e psiquiátricas e mentais do presidente. Ele ainda precisa de ter um cuidado especial na prisão domiciliar, só que eu acho que o que deve pesar mais é a questão política, né? E dito isso, em termos de questão política, eu acho que a tendência é ser mantida a prisão domiciliar, porque, ao que tudo indica, né, o campo político dele, encabeçado pelo seu filho, pré-candidato à presidência, vai tentar utilizar isso como um discurso de vitimização para tentar ganhar, de alguma forma, politizar ainda mais o processo do pai. Agora, Núbio, suponhamos que o ministro Alexandre de Moraes negue aí essa prorrogação da domiciliar, né? O que pode acontecer na sequência? Como que funciona nesse caso? Imediatamente o ex-presidente deve voltar aí para a prisão no regime anterior? Com certeza o ministro, antes de decidir, ele vai estar de posse do laudo, do laudo médico, e aí que vai ter que envolver, como eu disse, tanto questões físicas quanto psiquiátricas e mentais também. Se o laudo não demandar por essa necessidade de prorrogação da prisão domiciliar, aí ele será encaminhado provavelmente direto para a Papudinha, aquela vulgarmente conhecida como Papudinha, né? Aquela mesma cela, né? Ou alguma condizente àquelas condições que ele cumpria a sua pena. Ok, isso é de imediato, pode ser no mesmo, pode ser, por exemplo, se a decisão sai de manhã, pode ser à tarde, pode ser no dia seguinte, é coisa rápida de se cumprir. Desculpa te interromper aí, Cira. Não, você deu um respiro aí, eu pensei que você já tinha concluído seu raciocínio, ou seja, então é quase que imediatamente mesmo, pode ser no mesmo dia, no dia seguinte, é rápido, né? Certamente será rápido. Núbio, vou pedir que você continue com a gente porque nós queremos a sua análise em outro tema aqui logo na sequência, viu? Agora a gente vai falar o seguinte, gente, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro voltou a criticar Ciro Gomes, do PSDB, candidato ao governo do Ceará. Em publicação no Instagram, a presidente do PL Mulher compartilhou ali trechos de uma entrevista de Ciro à revista Veja, em que ele diz que Lula e Jair Bolsonaro são iguais. Michele compartilhou também vídeo do pré-candidato a deputado federal Cleiton Prudêncio, do PL do Distrito Federal, que dizia na legenda o seguinte, abre aspas, Michele Bolsonaro tinha razão, fecha aspas. Essa frase, ela faz referência às críticas anteriores que a ex-primeira-dama fez a Ciro e sobre um eventual apoio do PL à candidatura do Tucano no Ceará. À época, gente, o embate não se limitou a Michele e Ciro. A posição da esposa de Jair Bolsonaro causou descontentamento entre os filhos do ex-presidente que passaram a criticá-la publicamente. Tudo isso porque o PL decidiu declarar apoio a Ciro na disputa pelo governo do Ceará.
Publicamente, André Fernandes havia dito que o apoio a Ciro Gomes havia sido autorizado por Jair Bolsonaro e que o objetivo seria derrotar o PT no Ceará. Essa fala foi, inclusive, ironizada na postagem de Michele, feita na segunda-feira. Ela destacou ali que o objetivo, na verdade, nunca foi tirar o PT. E antecipou que vai publicar em breve, uma explicação sobre essa disputa. No lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão, do Novo, no Ceará, a candidatura dele a governo lá do estado, a ex-primeira-dama criticou o Fernandes. Ela disse o seguinte: tenho orgulho de vocês, mas fazer aliança com um homem que é contra o maior líder da direita? Isso não dá. Essa fala fez referência às diversas críticas feitas por Ciro a Bolsonaro durante ali a gestão dele de 2018 a 2022. Embora tenha desaprovado a aliança do PL com Ciro em suposta defesa de Jair Bolsonaro, as críticas de Michele não agradaram aos filhos do ex-presidente. Flávio chegou a acusar Michele, de ter atropelado o pai. Em uma entrevista ao jornal Metrópolis, o senador disse que a forma como a Michele conduziu ali, como ela se dirigiu a Fernandes, foi autoritária e constrangedora. Já o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro classificou esse episódio como injusto. O ex-vereador Carlos Bolsonaro reiterou o apoio à liderança de Bolsonaro, do pai, e falou em não se deixar levar por outras forças. E ainda falando aí da família Bolsonaro, mais especificadamente do Flávio, o gabinete do senador afirmou nesta terça-feira ter encaminhado aos Estados Unidos um pedido para participar da audiência pública do escritório do representante de comércio dos Estados Unidos do dia 6 de julho, que trata sobre as tarifas propostas pelo governo Donald Trump a produtos brasileiros. O parlamentar solicitou um tempo de 5 minutos para se manifestar de forma presencial e em inglês perante o comitê. Lula joga contra o Brasil e eu posso provar. Os Estados Unidos abriram uma audiência pública para discutir as tarifas sobre os produtos brasileiros. O prazo para contestação encerrava ontem. E adivinha, é claro que esse governo incompetente ficou de braços cruzados, porque o tarifaço sustenta essa falsa narrativa de defesa da soberania do Lula em pleno ano eleitoral. Mas, para tristeza da companheirada, eu adianto aqui, esse truque não vai funcionar, porque ao contrário do Lula, que joga contra o Brasil e só se preocupa em atacar o Neymar, eu me inscrevi para participar dessa audiência pública nos Estados Unidos e representar os interesses do nosso país mais uma vez. Já tínhamos conseguido enquadrar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Agora, vamos fazer o trabalho do Lula pela segunda vez, defendendo o PIX e lutando contra o tarifaço. Mas fica tranquilo, Lula. Ano que vem você vai poder ficar passeando pelo mundo com a Janja sem o dinheiro público, é claro, enquanto eu cuido do Brasil e dos brasileiros. No resumo do depoimento anexado a esse pedido, o Flávio Bolsonaro antecipa ali que vai se posicionar, contra essa aplicação da tarifa proposta de 25% sobre os produtos brasileiros, e ele também declarou oposição frontal a qualquer tipo de medida ou mesmo restrição direcionada ao PIX, que é o sistema de pagamentos instantâneos aqui do Brasil, A lista de solicitantes para participar dessa audiência, inclui o influenciador Paulo Figueiredo, além de entidades como a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, representantes também da sociedade rural, varejo e mineração. O governo brasileiro trabalha ali com o prazo do dia 15 de julho para fechar este acordo tarifário com os Estados Unidos. Essa foi a data fixada para uma definição, inclusive, sobre esse tema. Essas audiências públicas são um espaço ali de atuação do setor privado e também da sociedade civil, Trata-se de uma sessão em que as pessoas apresentam ali documentos e pedem para se manifestar. E ainda falando de Bolsonaro, o Tribunal Superior Eleitoral concedeu liminar favorável ao filho dele, a Flávio Bolsonaro, em representação proposta pelo Partido Liberal, determinando a remoção imediata de publicações, melhor dizendo, veiculadas em redes sociais que associavam o senador sem vínculo à Operação Carne e Unha da Polícia Federal, ao crime organizado e também ao Comando Vermelho. A decisão
foi proferida pela ministra Estela Aranha e atinge diretamente a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o senador Lindbergh Farias, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, e o deputado federal Rogério Correia, além dos responsáveis, por alguns perfis, entre eles PT na Câmara, Lula conta comigo, Brasil pra frente, anti-Bolsonaro real e Lázaro Rosa, no Instagram isso. E ainda também a empresária Aurilene Monteiro, que é conhecida como Gata Canhota. Ao todo, gente, 8 publicações distribuídas entre algumas redes sociais, Facebook e Instagram, deverão então ser removidas em até 24 horas sob pena e de multa diária. E os representados também ficam proibidos de republicar esses vídeos ou qualquer conteúdo idêntico. Na decisão, a ministra Estela Aranha também destacou que Flávio Bolsonaro não é investigado, indiciado ou denunciado na Operação Carne e Unha e não existe qualquer referência formal ao nome dele nos procedimentos correlatos. A ministra concluiu que as publicações extrapolam ali os limites da crítica política e configuram indícios de propaganda eleitoral antecipada negativa. O TSE também reconheceu o risco, de dano irreparável pela demora na decisão. As publicações já acumulavam um expressivo número de visualizações, compartilhamentos, e interações ali nas redes, o que, segundo a ministra, potencializa a rápida disseminação aí dessa narrativa. Ana Paula Ramos, olhando aí esses 3 tópicos que nós trouxemos aqui agora em conjunto, sobre o clã Bolsonaro, tem aí o embate de Michele, a atuação internacional do Flávio, as decisões, essa decisão específica do TSE, o que eles revelam sobre a estratégia e essa movimentação do grupo Bolsonaro nessa pré-campanha deste ano, hein? Síria, esses episódios eles revelam alguns fatores importantes para a gente prestar atenção na campanha eleitoral que já vai começar. Primeiro é o fator Michele, Ela até o momento ela não declarou apoio publicamente à candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República e, ao que tudo indica, ela não fará isso, segundo uma apuração da nossa repórter Lara Alves. Ela nunca foi uma fã declarada dessa candidatura, mas o principal motivo são essas revelações das conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. Inclusive, alguns aliados acreditam que a história ainda não veio toda à tona, então ainda deve ter mais revelações pela frente. Então, tanto dentro do PL como alguns aliados de outros partidos estão bastante cautelosos em relação a isso. Outra questão importante também do apoio da Michele ser fundamental para a campanha dele é porque quando a gente olha as pesquisas de intenção de voto, o presidente Lula vai melhor entre as mulheres nesse segmento feminino. Isso porque o senador Flávio Bolsonaro ele não acumula declarações machistas, misóginas como o pai dele, mas ele herda essa rejeição do público feminino na política. Então ele precisa reverter isso. E o apoio da Michele seria fundamental nesse sentido. O que ela tem feito já de movimentação, ela que é presidente do PL Mulher, é exigir a presença de mulheres nos eventos que ele participa. No palanque sempre tem que ter uma mulher. Mas isso, para o grande público, ainda não surtiu nenhum efeito. Em relação a essa questão da ida dele aos Estados Unidos, também é uma estratégia de contenção de crise. Ele que vem caindo nas pesquisas de intenção de voto, depois que ele acabou sendo responsabilizado por esse novo tarifaço. Porque o anúncio dos Estados Unidos ocorreu dias depois da visita dele a Donald Trump na Casa Branca, e também ele se reuniu com Marco Rubio, que é o secretário de Estado e que é o principal articulador dessas medidas. Então acabou caindo sobre ele, sem contar todo o discurso, a narrativa do governo e de aliados, apontando mesmo a responsabilização dele. A própria população conseguiu relacionar esses dois fatos e ele acabou
herdando isso aí e ficando para ele essa peste de traidor da pátria. Então ele vai precisar reverter isso. E aí, só para a gente também acrescentar que ele comenta que o governo brasileiro não se inscreveu nessa audiência, é uma audiência pública, né? O governo ele já tem negociações que são mais internas, que são diretos lá na Secretaria de Comércio, né, dos Estados Unidos. Então, essa não seria mesmo um âmbito para o governo atuar. O governo tem essa relação mais bilateral com membros do governo diretamente. E o outro fator é o TSE. A gente viu hoje essa retirada de conteúdos do PT, mas ontem também teve uma retirada no final de semana também. Até o líder do PL, o deputado Sóstenes, fez uma coletiva hoje reclamando, porque o PL, os aliados do Flávio Bolsonaro, também estão reclamando porque eles tiveram uma decisão desfavorável a eles. Então, o que mostra que essa batalha vai se dar muito nas redes sociais, tanto de um lado quanto para o outro, e o papel fundamental do TSE nessa campanha eleitoral que deve começar nos próximos dias. E lembrando que o TSE ele é comandado, né, por 2 aliados ali da família Bolsonaro, o ministro Nunes Marques e o André Mendonça, os 2 que foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Síria. E aí, gostou do conteúdo? Então deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para você não perder nenhuma novidade. Você é muito importante para nós.